Você está sendo controlado, por isso que os seus dias vêm sendo um pior que o outro. Imagina só essa situação. Uma pessoa acabou de acordar ali, tranquilo, acabou de acordar, mas aí na cabeça já vem alguma discussão de ontem. Já vem uma briga que ela teve ontem, um problema que ela teve no trabalho, um problema que ela está tendo dentro do relacionamento dela, um problema com os filhos, ela já lembra das contas atrasadas, ela já lembra dos sonhos que ela não conquistou. Aí o que ela faz? Ela vai e pega o celular para tentar fugir disso tudo. Só que no celular, na rede social, é mais problemas, é mais notícias ruins, é mais coisa negativa que está acontecendo no mundo. E com isso, o que acontece? O corpo dela já começa a ficar em estado de alerta. Ela já começa a ficar tensa, essa região aqui do pescoço já começa a ficar mais tensionada. E tudo isso ela nem levantou da cama. Só passaram 5 minutos que essa pessoa acordou. Ou seja, o dia dela mal começou e já está completamente detonado. Se você se identifica com essa pessoa, se você se identifica com esse relato, com esse exemplo, você precisa ficar nesse vídeo, porque aqui você vai entender como os seus pensamentos, como a sua mente está influenciando o seu corpo e os seus resultados. Aqui eu vou trazer um conceito desse livro, do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, um livro excelente. Então, se você quer quebrar esse ciclo, fica até o final desse vídeo, porque vai ter muita coisa boa, muito aprendizado. Mas antes, seja muito bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Meu nome é Kaique Pereira e aqui é um ambiente para quem cansou de fingir que está tudo bem, para quem cansou de viver no piloto automático. Se você quer fazer parte dessa comunidade, deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque todos os dias tem conteúdos novos que vão fazer você assumir o controle da sua vida. Todo dia tem um ponto de partida novo aqui no canal. Mas vamos lá. Antes de te passar qual é o conceito desse livro, qual página e qual capítulo que tá, eu quero que você entenda uma coisa. A nossa mente, ela não diferencia do que é real, das situações reais que realmente acontecem, das situações que é imaginada, que o nosso cérebro cria. Então ele não consegue ter essa distinção. Já foi realizados diversos estudos da neurociência que comprova isso. Então, se a nossa mente não consegue saber essa diferença do que é real para o que é imaginado, o que acontece? O efeito fisiológico de elementos químicos que é liberado da nossa mente para o nosso corpo é o mesmo. A reação química é a mesma, porque a nossa mente acredita que aquilo que a gente está pensando está acontecendo de fato. E isso faz com que esses acontecimentos que a gente pensa, que a gente imagina, tem o mesmo efeito fisiológico no nosso corpo. E é justamente aqui que a gente entra nesse livro do Dr. Joe Dispenza. Vou abrir aqui. Ele está no capítulo 3, na página 84. Esse é um conceito que ele mostra sobre ciclo dos pensamentos e sentimentos. Deixa eu só mostrar aqui para você. Ciclo dos pensamentos e sentimentos. Então, o que ele traz aqui para a gente? Pensamentos, sentimentos. E a setinha está assim, ó. Então, ou seja, pensamentos geram sentimentos, que esses sentimentos vão gerar mais pensamentos, que vai um ficar alimentando o outro. Mas aonde que tem um grande impacto nisso tudo para gerar os resultados do nosso dia a dia, esses resultados ruins? Aqui, ó, o pensamento do cérebro, ele interfere no sentimento no corpo, no estado de consciência, como o nosso corpo está naquele momento. Eu vou ler um pequeno trecho que ele relata aqui no livro. O relacionamento neuroquímico entre o cérebro e corpo. Quando você tem certos pensamentos, o cérebro produz substâncias químicas que fazem com que você sinta exatamente da maneira como estava pensando. Ao sentir-se de forma como pensa, você começa a pensar da forma que você se sente. E esse ciclo continua criando um loop do retorno chamado estado de ser. Para complementar, eu deixei essa parte aqui grifada porque ela é muito interessante. Pensar é sentir, sentir é pensar e pensar cria um estado que produz efeitos físicos na nossa realidade. Então vamos lá, vamos voltar lá para aquele nosso exemplo da pessoa que estava acabando de acordar. Ela está na cama dela, pensando sobre coisas que aconteceram, coisas ruins, problemas, negatividade que aconteceram no dia anterior.
Aí ela já começa a pensar nas dificuldades que ela vai ter ao longo do dia dela, do problema do relacionamento, do problema dentro do trabalho. Ou seja, todo esse pensamento começa a se tornar um sentimento. A nossa mente produz automaticamente hormônios que vão ser liberados para o nosso corpo. Um deles é o cortisol, que é aí o hormônio do estresse. Então, quanto mais você pensa, mais você sente, mais hormônios liberados e com uma carga maior de cortisol, que é o hormônio de estresse, a adrenalina também, o que acontece com o seu corpo? Você começa a ficar tensionado. Os seus músculos começam a ficar mais rígidos, você começa a ter mais foco nesses problemas. O nosso corpo ele entra num estado de defesa, de sobrevivência. É como se a gente precisasse buscar naqueles instintos do ser humano, lutar ou fugir. Só que esses acontecimentos não estão no campo físico. Ele está somente acontecendo na sua mente. Se realmente fosse um estado de perigo real, onde você precisasse se defender, você precisasse fugir, você precisasse lutar, esses hormônios seriam fantásticos, porque iria salvar a sua vida. Mas nesse caso, a pessoa ela está deitada na cama dela, no quarto dela, tranquila, segura. Mas o corpo dela está reagindo como se ela tivesse em um estado de ameaça, que ela precisasse ou lutar ou fugir. Mas como não precisa fazer isso, aquela energia acumula no corpo, fazendo você ficar mais tensionado. E quando você fica mais tensionado, mandíbula, pescoço, os músculos do corpo como um todo começam a ficar mais tensionado, o que acontece? Isso envia um sinal para o seu cérebro que ele precisa produzir mais. É tipo como se o corpo falasse para o cérebro: ei, produz mais hormônio aí porque aqui embaixo o bicho está pegando. Vai acontecer alguma coisa, algum problema vai rolar, então produz mais aí que a gente precisa se defender. E aí o seu cérebro obedece, produz mais. E aí você já começa o seu dia nesse loop infinito de negatividade, de tensão. Não tem nenhum problema real de fato que está ameaçando a sua integridade, mas você está reagindo como se tivesse. E aí você já acorda, vai trabalhar, mais problemas, mais negatividade. A sua mente começa a ferver com esses pensamentos negativos. O seu corpo começa a reagir. O seu cérebro cria mais desses hormônios e manda para o seu corpo. Vai liberando ali para o seu corpo. O seu corpo acredita que vai acontecer algo ruim e ele pede mais desses hormônios para o seu cérebro. E isso vira um looping infinito que faz você viver os piores dias da sua vida. Isso faz você ficar literalmente estressado, isso faz você esquecer das coisas boas que está acontecendo ao longo do seu dia, isso faz você ficar irritado, isso faz você parar de produzir bons resultados dentro do seu trabalho, isso faz você tratar mal as pessoas que você gosta, os seus filhos, dentro do seu relacionamento, o seu esposo, a sua esposa. Isso faz você começar a se tratar mal, porque você não vai ter vontade de se cuidar e a sua autoestima e outras coisas aí vão para o espaço. E tudo isso porque você acordou pensando em problemas, você já acordou pensando em negatividade. E agora que a gente já entendeu esse conceito, assim eu espero, se tiver ficado alguma dúvida, você comenta aqui que eu trago uma resposta no comentário ou eu crio um novo vídeo. Todos esses tipos de conceito têm vários nomes técnicos, várias formas técnicas científicas de explicar coisas difíceis que não é o objetivo do canal mergulhar nisso. Eu quero simplificar ao máximo todos os conhecimentos que eu absorvo, que eu leio, que eu estudo, para você ter resultado rápido na sua vida. Agora, se eu ficar aqui enrolando com um monte de nome bonitinho só para o vídeo ficar mais bacana, eu não vou conseguir transferir para você o conhecimento e você não vai ter esse resultado. Então, se tiver alguma dúvida, comenta aqui. Agora, para a gente continuar, agora que você já entendeu esse conceito, você precisa entender como nós viemos parar nesse estado. Não é por acaso. Ninguém escolheu viver dessa forma. Se hoje você está vivendo assim, eu acredito muito que você não escolheu isso para a sua vida. Então, como nós viemos parar aqui? Tudo isso acontece por uma coisa que eu chamo de modo automático de sobrevivência, que é uma programação passada pelo nosso ambiente, pelo sistema, pelas mídias sociais. Tudo isso para poder controlar a sua vida, para que você não cresça, para que você não evolua, para que você se mantenha a pessoa da média. Porque pessoas que estão na média fortalecem aí o sistema. Pessoas que estão na média não conseguem se destacar, não conseguem crescer, não conseguem evoluir. Então, como que a gente chega nisso tudo?
repetindo os padrões, vivendo de forma inconsciente, sem analisar a nossa vida, sem refletir. Eu aposto que depois desse vídeo você vai começar a refletir mais sobre a sua vida. Eu aposto que depois desse vídeo você vai chegar ali nas suas manhãs e vai começar a ter um questionamento sobre a qualidade dos seus pensamentos. Porque os seus pensamentos estão influenciando nos seus sentimentos, que aí vira esse loop. Então, o primeiro passo para você quebrar esse ciclo do modo automático de sobrevivência é estando no momento presente, vivendo no momento presente e não só de forma inconsciente. Na maioria do nosso dia a dia, as pessoas estão vivendo como se fosse um robô, que estão programadas a fazer determinadas tarefas e vivem nesse eterno piloto automático. Elas não questionam aquilo que elas estão fazendo, se elas estão fazendo algo bom, se elas estão indo num caminho bom. Elas simplesmente só estão reproduzindo algo que elas foram programadas para fazer. Então ela acorda já estressada, vai lá para o trabalho que ela não gosta, tem mais estresse ainda, volta para casa, tem mais problemas, se entope aí de rede social, se entope de conteúdos na internet, vai dormir com uma péssima qualidade do sono, acorda pior ainda e fica repetindo isso por anos. Entende o porquê viver dessa forma, ter essa rotina é perigosa para a sua vida? Porque tudo isso também começa a influenciar no seu sistema imunológico e aí você começa a ficar doente com mais frequência e tudo mais, porque toda essa energia que o seu corpo deveria usar para manter a sua saúde, ele está usando para entrar nesse sistema de alerta que vai te defender de algo que nem existe, que você criou na sua mente. Então, para você quebrar esse ciclo, você precisa estar presente. Você precisa parar de viver de forma inconsciente, repetindo atos e ações, começar a estar mais consciente, analisando e refletindo sobre os atos e os pensamentos da sua vida. E como que você faz isso na prática? Todas as vezes que você acordar, comece a criar um ritual positivo para você. Um ritual de gratidão, de agradecimento, um ritual positivo de visualização, como que você quer ser o seu dia. Ninguém consegue ser, vamos dizer assim, a pessoa mais feliz do mundo 24 horas por dia. Automaticamente alguns pensamentos vão surgir. O problema é quando nós não cortamos esse elo desses pensamentos negativos. Nós deixamos eles se proliferarem. Nós deixamos eles se reproduzirem, nós deixamos eles continuarem na nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer? Assumir o controle da nossa vida, quebrar esse ciclo. Então, nesse momento, quando você acordar, crie esse ritual para você. Porque você vai começar a liberar outros hormônios. Se tem esses hormônios que estão te prejudicando, também tem outros que podem te ajudar. E esses que podem te ajudar, eles nascem desses tipos de pensamentos e sentimentos. E aí vai liberar dopamina, serotonina, que são mais hormônios ligados ao prazer e o bem-estar. Então, se você já começa buscando pensamentos ou criando pensamentos positivos para sua cabeça, aquilo vai gerar um sentimento. A sua mente vai entender que o seu corpo precisa desse sentimento, desses hormônios ligados ao prazer e o bem-estar. Aí ela libera. Aí o seu corpo fica relaxado, você começa o seu dia melhor. Então, isso também vai mandar um sinal para sua mente que vai pedir mais desse hormônio e aí começa a criar esse ciclo. Então tudo começa na qualidade dos seus pensamentos e na forma como você começa o seu dia. Então, da mesma forma que um está prejudicando, o outro pode te ajudar. Mas para isso você precisa estar presente, avaliando o seu dia, analisando o seu dia. Isso não significa que um hormônio é ruim e o outro hormônio é bom. Não, significa que um deve ser usado para determinadas atividades, determinadas funções e o outro serve para outras coisas. O problema é que a gente está fazendo a nossa vida uma confusão, misturando tudo, e aí nasce toda essa cagada aí que a gente vem fazendo no nosso dia a dia. Então, para a gente aproveitar melhor o que o nosso corpo e a nossa mente tem para oferecer, a gente precisa estar presente. Então, para a gente aproveitar melhor tudo que o nosso corpo e tudo que a nossa mente tem para nos oferecer, para que a gente produza um resultado melhor na nossa vida, para que a gente mude o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta, para que a gente tenha aí uma área profissional melhor, uma vida financeira melhor, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Cuidar da forma com que a gente já inicia o nosso dia, cuidar da forma com que a gente passa o nosso dia a dia, entende?
Por mais difícil que seja, é possível. Aqui eu não quero passar nenhum ponto de partida que vai ser um passe de mágica. Tudo vai dar trabalho. Vai ser um ato difícil de você quebrar, mas você precisa estar presente. E aí no outro dia você faz, melhora, faz, melhora, faz, melhora. E assim você consegue evoluir. E daqui a um tempo você vai perceber essas melhoras no seu dia a dia. E assim é dessa forma que você quebra esse ciclo. Se você chegou até o final desse vídeo, eu espero que esse ponto de partida tenha feito sentido para você. Eu espero que esse vídeo seja um novo começo de uma nova jornada para você. E se sim, deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque todos os dias tem vídeos novos como esse, que vão servir como um ponto de partida para você assumir o controle da sua vida. Uma das frases que eu mais falo aqui no canal é a seguinte: ou você muda ou tudo se repete. Você não pode voltar no passado para você escrever um novo começo, mas hoje você pode escrever uma nova história para a sua vida. Você só precisa fazer o quê? Quebrar o hábito de ser você mesmo. Ser você mesmo, pensar dessa forma, tá fazendo você ter esses resultados ruins na sua vida. Então tá na hora de quebrar esse hábito, construir uma nova versão de você, para que você alcance tudo aquilo que você deseja. Agora que você já encontrou o seu ponto de partida, eu quero que você continue nessa jornada de evolução. E para isso, eu separei aqui nesse vídeo, nesse card aqui, mais um ponto de partida. Aqui vai ser a sua próxima parada. Clica nesse vídeo e eu te vejo lá.